Olá! Hoje, para conversar com a gente sobre educação profissional, que é um tema pouco debatido no Brasil, eu recebo aqui para conversar com a gente a Anne Inouye. A Anne Inouye ela é responsável pelos projetos do Itaú BBA, a maior especialista em educação profissional no país hoje. Ana, a gente tem aí no Brasil ainda um certo preconceito em relação à educação profissional, né? Como se existisse uma dicotomia ou é ensino superior ou educação profissional e um certo rebaixamento social da educação profissional. E a gente sabe que ela é muito importante, em outros países ela é muito mais valorizada. Queria entender de você, assim, por que isso acontece no Brasil? Por que isso é uma falsa dicotomia? Né? E qual que é a importância da educação profissional, principalmente agora, nesse início do século XXI? Obrigada pelo convite. De fato, existe um prestígio menor da educação profissional em relação ao ensino superior. Eu acho que isso é histórico, né? Quer dizer, o ensino profissional no Brasil, ele nasce como uma solução para atender os pobres e desvalidos, assim que está no texto da lei que cria, né? Então, eu acho que isso realmente marca a educação profissional de uma forma muito ruim. Ao longo do tempo, acho que isso foi se recolocando, mas a gente está no meio desse processo, né? O ensino profissional, por outro lado, tem muito prestígio, né? As pessoas que têm o diploma do curso superior, elas ganham mais do que quem não tem o diploma do curso superior. E então, isso atrai. Todos querem ter um ensino superior, né? Se você falar, enfim, os nossos filhos e os filhos de todas as famílias, assim, você pergunta para os pais, eles querem que seus filhos possam ir ao ensino superior, fazer uma faculdade, né? O que acontece é que existe uma separação entre o que se aprende no ensino técnico e no ensino superior. E aqui reside um dos equívocos que valeria a pena ser consertado, até para a gente criar a ideia que no Itaú BBA a gente tem defendido bastante a ideia de um itinerário contínuo. Então, só para te dar um exemplo. Explica isso. Uma pessoa que faça um ensino técnico, por exemplo, de edificações, né? Ele, ao se formar no ensino técnico de nível médio, ele recebe um CREA. E esse CREA permite que ele assine plantas até um limite que é de 120 metros quadrados e 2 pavimentos. Isso significa dizer que ele não pode fazer uma ponte, ele não pode fazer um prédio, mas ele pode fazer uma casa de até 120 metros quadrados e 2 pavimentos. Se ele entra no ensino superior, e eu, por exemplo, entro também, que não sei assinar planta, nunca fiz, enfim, não tenho um CREA. Nós dois seremos tratados da mesma forma. Então, não existe nenhum tipo de reconhecimento do saber deste profissional. E da formação anterior dele. Que é a formação anterior dele. Apesar dele ter um CREA, apesar dele já ter, ele pode ter assinado plantas de, por exemplo, de habitações populares, que muitas vezes são assinadas, as plantas, por técnicos de nível médio, né? E isso tudo é desconsiderado. Então, a ideia do itinerário contínuo é justamente você construir um itinerário que possa ligar o ensino técnico com o ensino superior. Porque uma outra coisa também que tem é que todo mundo hoje, no mundo do jeito como ele está, com todas as mudanças e tal, nós temos que pensar num itinerário profissional de vida em que você possa continuamente seguir aprendendo, né? E o ensino técnico do século passado, ele não pensava nisso, ele pensava como um itinerário que se acabava ali em si mesmo e não tinha continuidade. Então, esta é uma outra dificuldade que temos. A gente coloca hoje no Brasil o ensino técnico como quase uma via que acaba em si mesmo, né? Então, se o aluno quiser seguir aprendendo, ele teria que voltar para tentar um ingresso no ensino superior, tem que fazer cursinho, ou tem que se preparar para isso, e o ensino superior é algo que não dialoga com o ensino técnico, né? Então, a nossa busca é para isso. Eu acho que o esforço que o Brasil pode fazer hoje em dia é nesse sentido, em ligar as duas. Eu acho isso, assim, como conceito, como ideia, muito importante até para a valorização da própria educação profissional, né? Quer dizer, ela não se encerra nela própria e ela não é alternativa ao ensino superior.
certo? Assim, ela pode ser complementar ao ensino superior. A gente muda essa visão em relação à educação profissional. Mas mesmo quando aquele aluno faz apenas a educação profissional, é importante que a gente tenha essa oferta de uma forma muito mais ampla no país, né? Porque hoje só 18%, me corrija que eu acho que você sabe muito mais, assim, a gente tem 17, 18% dos jovens vão para o ensino superior. Por volta de 10 a 12 educação profissional. E os outros jovens, né? Então, a gente precisa avançar nesse tema. Essa é a formulação. Quer dizer, se nós temos vaga hoje, o problema todo é a vaga na universidade. Se você junta todas as vagas de universidade que tem, nós temos vaga para atender 18% dos jovens. Né? E isso tudo tendo ProUni, tendo, enfim, quer dizer, um incentivo à interiorização das universidades, tudo que foi feito nos últimos anos para incentivar a ampliação das vagas nas universidades, né, gerou a possibilidade de atender 17% dos jovens. Então, nós temos 83% fora do ensino superior, né? E temos um contingente que varia de 8% a 10% de matrículas no ensino técnico, no subsequente. Então, com isso, você tem um contingente de mais 70% que estão fora, que não tem uma proposta de continuidade. E no Brasil, nós não temos uma política para a juventude. Né? Então, o que acontece é que esses jovens, eles ficam sem perspectiva, né? Porque eles não têm nenhum tipo de preparo para se ingressar no mercado de trabalho, nem para dar sequência aos estudos, de alguma forma. Né? Então, seria muito importante, quer dizer, o ensino técnico, ele representa, por um tempo, eu acho que um fôlego para esse jovem, para que ele possa seguir adiante, né? Ele sai do ensino médio, muitos jovens precisam trabalhar, e, no fundo, a questão do trabalho, ela é para o adulto, para o jovem adulto, a melhor forma de exercer a cidadania, né? Quer dizer, a gente não consegue exercer cidadania sem trabalho. Eu fiz uma fala um tempo atrás num sindicato, em que era essa discussão. Até para você se sindicalizar, você precisa ter um trabalho. Né? Então, o ensino técnico para o jovem pode representar este fôlego enquanto ele se reorganiza para ver para que lado que ele vai. Né? Agora, independente de qual caminho que vai seguir, mesmo as pessoas que vão para a universidade, todo mundo tem que seguir se formando. Isso. Né? Então, acho que esta é a perspectiva que a gente tem que pensar. Daí a defesa que temos feito bastante no Itaú BBA é da perspectiva do jovem. Assim, o que é importante para o jovem? Né? Então, esse itinerário contínuo que atrela o ensino técnico e ao ensino superior é uma coisa que interessa ao jovem, assim como ele também ter um fôlego quando ele acaba o ensino médio. O ensino médio é a última instância dentro da educação em que todos os alunos são atendidos. Depois disso, só 17% que vai para a universidade e o resto não tem mais. Tem uma brechinha aqui ou ali, tá, mas não existe uma política geral. E, Ana, você falou da importância do trabalho. Então, isso também tem que rebater nos cursos de educação profissional e técnica para, olha, que mercado de trabalho é esse? Exatamente. Então, assim, qual que é a mudança que a gente tem que fazer hoje no país? Porque eu ainda vejo muito curso de educação profissional que parece que está formando um menino para o começo do século XX. Perfeito. O que a gente tem que fazer para mudar esse currículo, a visão, o formato dessa educação profissional? Eu acho que é perfeito isso que você falou, porque uma parte do preconceito que se tem em relação ao ensino técnico tem a ver com esta formação para uma função que praticamente não existe mais e que, acima de tudo, ela é completamente alienada. Né? Então, isso não existe mais. Quer dizer, se você for perguntar hoje qual que é o profissional que se espera, que as empresas desejam e que tem espaço, ele precisa ser alguém que tenha, que seja capaz de tomar decisão, entendeu? Que tenha iniciativa. Isso se espera de todo mundo em todas as instâncias de qualquer empresa, né? Então, este curso técnico que se pensa para o século XXI é um curso técnico que vai responder a uma demanda que tem muito mais a ver com empreendedorismo, que tem muito mais a ver com o jovem ser capaz de analisar a situação e ser capaz de propor novas saídas, e isso é uma coisa que tem acontecido com
com muito mais rapidez do que a gente imagina, né, do que um jovem que ele vai ser talhado para uma função pré-definida. Uhum. Né? Então, acho que seria um ensino técnico emancipatório, é um ensino técnico que permite ele criar, inclusive construir e tomar as decisões em relação à sua própria vida. Tem estudos que mostram que um X%, que é muito alto, que eu não vou saber agora certamente, mas é em torno de 40% das funções que hoje existem, daqui a 10 anos não vão existir mais. Isso. Né? Então, é para esse futuro que nós temos que preparar esses jovens. Uhum. E tem acho que um outro elemento que eu acho que é uma grande vantagem da educação profissional, é que ela dá um sentido para a etapa do ensino médio para esse jovem, né? A gente ouve muitos jovens dizendo, olha, não sei por que eu estudo essas coisas. E na educação profissional parece que o sentido ele é mais claro, né, para esse aluno. E aí o que eu queria entender de você é o seguinte: a educação profissional ela se beneficia dessa reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio ela tem realmente potencial de ampliar a educação profissional nesses termos que você colocou, uma educação profissional mais conectada com itinerários futuros, mais conectada com o mercado atual de trabalho e mais conectada com os sentidos que o jovem quer ter e sentir da escola hoje. Qual que é a tua visão em relação à reforma do ensino médio e educação profissional? Então, eu acho que a primeira questão que você colocou, se a educação profissional ela traz, vamos dizer, um bom contexto de aprendizagem para o aluno, eu acho que ela pode sim trazer esse contexto, né? Mas eu acho que o mais importante da sua pergunta é ressaltar que a educação profissional ela não se opõe de forma alguma e ela não compete com a educação, vamos dizer, acadêmica, né? Certo. Então, ela pode, o que eu já ouvi em algumas situações, assim, é como se a educação profissional fosse um espaço de não pensar, né? Enquanto que a educação acadêmica é o contrário, é o espaço onde se cria um conhecimento mais nobre, né? E eu acho que não é esta a proposta, a ideia é exatamente, eu acho que assim, na educação profissional se pensa bastante, eu acho que tem muitas questões que são colocadas mesmo de forma equivocada quando se leva a essa ideia de que a educação profissional ela é mais alienada, isso eu acho que é antigo, eu acho que o que nós estamos tentando colocar e explicitar é uma nova ideia do que é a educação profissional, né? Eu acho que a reforma do ensino médio, ela traz a possibilidade do ensino técnico fazer parte do ensino médio e não ser uma coisa apartada, onde você ou faz o médio ou você faz o técnico, né? Então, a grande vantagem da reforma é ela abrir a possibilidade. Ela em si, a reforma, ela não vai automaticamente trazer o ensino técnico, fazer com que ele aconteça. Então, a única coisa que ela faz é que ela abre a possibilidade dele existir dentro da escola. A partir daí, é um outro desafio, é uma outra batalha enorme, que é como a gente pode trazer esse ensino técnico para dentro da escola de uma forma positiva, com qualidade, entendeu? Para a gente não fazer alguma coisa que seja feita de qualquer forma ou de um jeito que vai não gerar uma educação boa de qualidade, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria falar é que é a importância, sim, de se entender um pouco que mundo é esse para onde o aluno está indo, né? Que decisões ele vai precisar tomar, o que ele vai precisar fazer. Quer dizer, esse jovem está na beira de entrar, quando ele sai do ensino médio, ele está na beira de entrar num mundo onde ele vai precisar que tipo de habilidades para ele poder ser, então, um cidadão pleno. E o trabalho faz parte desse mundo. Isso significa dizer que nós temos que entender o mercado de trabalho. Ana, muito obrigada por essa conversa, realmente rendeu bastante, é um assunto que rende sempre. E eu quero agradecer vocês também. Esse episódio e os demais vocês encontram lá no Futura Play. Conto com vocês lá. Até a próxima.